paz do Senhor, meus irmãos. Sou o pastor Souza Dias, sou pastor auxiliar da Igreja Assembleia de Deus de Missão do Distrito Federal, pastoreada pelo pastor Douglas Baptista. Quero aqui, desde então, já agradecer a coordenação da Escola Bíblica Dominical, na pessoa da missionária Dirley, e também da superintendência, nosso pastor Carlos Júnior. Que Deus abençoe a todos poderosamente. Glória a Deus. Amados irmãos, antes de iniciarmos a nossa escola bíblica de hoje, vamos fazer juntos uma oração? Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, rendemos-te graças, Senhor, mais uma vez de estarmos aqui, ó Deus, reunidos, ó Pai, para estudarmos e meditarmos na Tua bendita e maravilhosa palavra. Alcança a cada um que está nos ouvindo, a cada um que está nos assistindo, que o Senhor venha nos abençoar, Pai, que o Senhor venha nos fazer compreender os Teus ensinamentos e que possamos guardar no nosso coração a Tua palavra para não virmos pecar contra Ti, Senhor. Abençoe este irmão, esta irmã que estão nos assistindo, seja com eles, seja comigo, em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Glória a Deus, meus amados irmãos, é uma alegria, mais uma vez, estar com os irmãos nesta manhã de domingo, abençoada, ensolarada. Que Deus abençoe poderosamente a cada um de nós. Deus abençoe a sua vida e a minha vida. Glória a Deus. Amados irmãos, vamos dar continuidade à nossa lição. Nós estamos estudando a lição hoje, a lição de número 9, e o seu título é Como vencer as oposições à obra de Deus. Glória a Jesus. Como vencer? O tema deste trimestre, nós estamos no terceiro trimestre do ano 2020, hoje 30 de agosto, estamos encerrando o mês de agosto, o tempo passa rápido, então o tema desse trimestre é os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Aleluia. Glória a Deus. Vamos juntos já fazermos a leitura bíblica em classe. Encontra-se em Neemias, no capítulo 4, versículo de 8 a 20. Depois lá em 2 João, tá? Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus. E ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para o desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá, já desfaleceram as forças dos acarretadores e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e o matemos, assim faremos cessar a obra. Sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós, pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro, e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei, e levantei-me, e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo, não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que desde aquele dia metade dos meus moços
trabalhavam na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro e os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com sua mão fazia a obra, e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis convosco. O nosso Deus pelejará por vós. 1 João 4 diz: filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém? Aleluia! Oh, glória por essa palavra, amados irmãos. Vamos para o nosso texto áureo. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos capítulo 8, versículo 37. A nossa verdade prática, todos juntos, quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos. Louvado seja Deus. E os nossos tópicos da lição de hoje. Tópico 1, qual a procedência desses ataques? No 2, o inimigo procura atingir a nossa fé. E o 3, qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? Amém? E subtópicos nós já vamos estar juntos estudando e meditando nesta manhã abençoada. Aleluia! Objetivos da lição geral: destacar as medidas adotadas por Neemias a fim de vencer as oposições à realização da obra de Deus. Objetivos específicos: primeiro, ressaltar o que a Bíblia afirma sobre a natureza dos ataques espirituais à obra de Deus. 2, identificar os meios que o inimigo utiliza para neutralizar a fé do crente. E 3, destacar quais armas espirituais Neemias utilizou para vencer as oposições à obra de Deus. Louvado seja o nome de nosso Deus. Vamos, irmãos, agora relembrar um pouquinho da situação, do contexto histórico. Eu gosto sempre, quando vou iniciar uma aula, eu gosto de relembrar os alunos, para os alunos já ficar ciente de que momento da história, momento histórico, ele está estudando, ele está contextualizando. Tá? Então, aqui nós vamos relembrar os grupos, né? Que as Escrituras ela vai nos mostrar 3 grupos de exilados que retornaram do cativeiro para Judá. Tá? Então, nós sabemos que Judá foi levado cativo, tá certo? Também Israel, que era 10 tribos do norte, também foi levado cativo para a Síria, e Judá foi levado cativo para a Babilônia, na qual passaram-se 70 anos. Agora eles retornam do cativeiro. O primeiro grupo foi lá no ano 536 a.C., liderado por Zorobabel. Tá? O segundo grupo, 457, foi liderado por Esdras. E o terceiro grupo, objeto do nosso estudo, é interessante nós relembrarmos disso, claro que já estudamos, já meditamos a respeito, mas é bom sempre lembrar, liderado por Neemias. Tá? Então esse grupo retornou para justamente a reconstrução dos muros, tá certo? Então lá no ano 444, 445 antes de Cristo. Então é o contexto histórico no qual nós estamos vivenciando esta lição. Glória a Deus. Também relembrar rapidamente quais os reis persas da época, né? Principalmente de Esdras, Neemias. Então,
Primeiro foi Ciro, depois substituído por Dário, ou Dario, Assuero, ou Xerxes, na época de Esther, e agora Artaxerxes, que teve, Neemias como seu copeiro e permitiu que Esdras e Neemias retornassem a Jerusalém. É esse o contexto ao qual nós estamos vivenciando e relembrando nossos irmãos, nossos amados alunos. Glória a Jesus. E vamos partir para a nossa introdução, a nossa revista. Você acompanha aí na sua revista. Vamos fazer bem resumidamente, tá? Não vamos tomar muito tempo dos irmãos, mas que os irmãos possam prestar atenção. Na introdução, ele vai falar que na lição 7, nós observamos como a construção dos muros em Jerusalém provocou uma dura resistência por parte dos samaritanos. Então, Sambalate, Tobias, Gesem, eles realmente foram uma oposição muito forte contra a reconstrução tanto dos muros quanto do templo, como nós já vimos nas lições passadas. E na lição 7 nós observamos isso, que foi uma revolta, uma resistência muito grande. Nós sabemos que não foi só da carne. Sabemos que o inimigo das nossas almas estava por trás disso. Não tinha interesse que o templo fosse reconstruído. Então, nessa lição, iremos observar mais detalhadamente, primeiro, as diferentes formas dos seus ataques e, segundo, o modo como os judeus conseguiram vencê-los e concluir a obra. Oh, glória! Aleluia! Deus é maravilhoso. Vamos então para o nosso tópico 1, que vai falar qual a procedência desses ataques. De onde vieram esses ataques? A Bíblia revela a verdadeira força por trás desses ataques. É o subtópico 1. E aqui, resumidamente, nós vamos estar vendo que a nossa luta, amados, é antes de tudo espiritual. Tá? Então, a nossa luta é espiritual, principalmente. Porque se nós formos lutarmos com nossas forças, não vai dar quase nada. Tá? Nós formos confiar somente na nossa força, nós vamos ver durante a lição. Aqui, nosso pastor, muito elegante, pastor Douglas, ele ministrou justamente no trimestre passado, no segundo trimestre de 2020, sobre Efésios, todo o livro de Efésios. E no final, ali já por final das lições, ele falou sobre esta questão, sobre a nossa luta, na Efésios 6:12, que diz assim, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aleluia. Tá, meus amados irmãos? Então, a palavra contra, ela vai aí se repetir nesse versículo 5 vezes, reforçando aí a ideia da atuação do adversário e seu reino. E trata-se aqui, ou seja, de uma batalha espiritual. Tá? Então, uma batalha espiritual nossa, individualmente, e também da igreja, contra o inimigo das nossas vidas, Satanás, tá? E o diabo e todos os seus demônios. Então, nossa batalha é contra eles, é no mundo espiritual. 5 vezes ele vai falar que é contra a carne, contra os principados, tá? Contra as potestades. O pastor, na lição passada, ele explicou quem são esses principados, quem são essas potestades. Tá? Então, os príncipes desse século, nós não vamos entrar nessa questão, mas é importante lembrarmos que a nossa luta é, antes de tudo, espiritual. Então, esteja armado espiritualmente. Tá? Lá no livro de Efésios vai nos explicar isso. Glória a Jesus.
E ainda, né, que vai revelar essa verdadeira força, né, por trás destes ataques, a Bíblia vai revelar, os inimigos invisíveis são meramente instrumentos dos demônios. Olha esta verdade, hein? Os quais eles nos atacam. Então, os inimigos visíveis que não te observam, né, no nosso dia a dia, eles são meramente instrumento, mas a força, o poder que está por trás disso são espirituais. Por isso que ele nos lugares celestiais. Tá? Então você tem que se armar, eu, você, precisamos nos armar espiritualmente com as armaduras de Deus. Louvado seja o nome santo do nosso Deus. Olha o que diz lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem se possa tragar. Aleluia. Louvado seja Deus. Amados, o subtópico do número 2 vai dizer qual a orientação que a Bíblia dá diante desta luta. A Bíblia diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais, primeiro, resistir no dia mau. Estamos vivendo dias maus. Os irmãos concordam? Tá? Pandemia, isolamento social, crise na economia, na saúde. Estamos vivendo dias maus. Então precisamos resistir a esse dia mau. Tendo feito tudo, ou seja, feito tudo, não lutar contra a carne, não lutar contra o sangue, mas lutar contra os principados, contra as potestades. Tá, meus amados? Para quê? Para ficarmos firmes. Efésios 6 e 3. Então vemos aqui que a Bíblia não aconselha fugir da luta, mas sim ficar firmes, resistir e vencer. Aleluia. Tiago 4, 7. Né? Quando ele diz, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia. Então, se você está sujeito a Deus, meu amado irmão, minha amada irmã, a Bíblia diz, resistir ao diabo. E ele que vai fugir de você. Ele que vai fugir. Tá, meus queridos? Então, vamos para frente. Louvado seja Deus. No subtópico de número 3, né, ele vai falar nesta luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz é a fé. Então, é a fé. Pela fé experimentamos a operação do Espírito Santo em nossa vida. Gálatas 3, 2 e 5. Tá? Lá em 1 João 5, 5, o que é que diz a palavra de Deus? Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Tá? E 1 Timóteo 6, 12 diz, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna. Aleluia. Tá, amados? Jamais devemos permitir que alguma coisa venha abalar a nossa fé. Tá? Não podemos permitir. Tá? Hebreus 11, 6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível agradar-lhes. Tá? Então, precisamos colocar nossa fé em ação, amados. Ainda no subtópico 3, ele diz, nesta luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz ainda continua sendo a fé. Tá? Então, nós vamos ver aí que o inimigo das nossas vidas, né, como aparece nessa figura, nós temos o escudo da fé, lembra da armadura de Deus? E o escudo da fé, ele vai, né, retirar, impedir com que os dardos inflamados do maligno nos atinja, que é a inveja, né, a maledicência, a cobiça, né, a morte, pensamentos, derrota, negativos, né, desespero, dúvida, falta de amor, mentira e tantos outros.
A fé é que vai impedir de que sejamos atacados, sejamos atingidos pelo inimigo da nossa vida, né? E os demais armaduras que nós estudamos, como já falamos, na lição, tá? Na revista do trimestre passado, segundo trimestre, com o nosso pastor, que foi muito bem ministrado. As demais armaduras. Glória a Jesus. E o quarto subtópico fala que nesta luta as armas devem ser espirituais. Né? 2 Coríntios 10, 4. Vamos já ler. Que diz ainda, só as armas espirituais atingem e alcançam os reais inimigos, que são os demônios. Tá, meus amados? Então, os demônios são os nossos reais inimigos. Cuidado, porque as armas carnais só nos prejudicam, pois muitas vezes levam-nos a dar lugar ao inimigo. Tem a discussão, o palavrão, tá? Isso você não vence com isso. Agora, se as armas espirituais você colocar na sua vida, aí sim, tá? Nós vamos vencer em nome de Jesus. Olha o que diz a palavra de Deus, 2 Coríntios 10, 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Aleluia. Glória a Jesus. Síntese do tópico 1 vai dizer: a nossa luta é, antes de tudo, espiritual. Os inimigos visíveis são meramente instrumentos dos demônios, os quais nos atacam. No entanto, as nossas armas também são espirituais, pois não lutamos contra carne e sangue. Glória a Deus. Vamos para o nosso subtópico 2, perdão, para o tópico 2. O inimigo procura atingir a nossa fé. Então, ele vai querer atingir a nossa fé. Subtópico 1. O inimigo ataca com a arma do desprezo. Olha a astuta cilada do diabo, hein? O desprezo. O que é que ele falou para Neemias, lá em Neemias 4:2? Ele dizia: o que fazem estes fracos judeus? São fraquinhos. Não vai dar em nada, não. São fraquinhos, são fracotes. Isso não vai dar nada, não. Esse irmão aí não vai conseguir nada, não. Fulano não consegue nada, não. Na vida, não. Ele não consegue nada na vida dele, não. Então, presta atenção. Os inimigos vão te desprezar. Se não já desprezaram alguma vez. Aconteceu com Neemias. Ele quis desprezar. É fraquinho, é fracote. Não dá em nada, não. Tá? Mas fique atento, irmão. De fato, em nós mesmos somos fracos. Tá? Nós mesmos somos fracos. Tá? Olha o que Paulo disse. Quando estou fraco, então eu sou forte. Aleluia. Glória a Deus. Quando sou fraco na carne, mais o Espírito Santo vai nos capacitar e nos tornamos fortes em Cristo Jesus. Aleluia. Então, quando a carne é tentado a se comparar, né, com o inimigo, está em perigo, né? Foi esta tentação que derrubou Israel. Vamos prestar atenção nisso aí. Vamos lembrar disso. Aí, subtópico 2, ele vai falar que o inimigo ataca com as armas do escárnio. Tá? Quando ele não consegue ali, tá, por desprezo, ele vai escarnecer você. Tá? Então, quando os servos de Deus sofrem escárnio, são tentados a ficar desanimados, tristes. Lá em Neemias 4, 3 e 4, Sambalate, Tobias, ele foi dizer que se uma raposa, né, apenas uma raposa, tocasse naquele muro, o muro caía. Escarnecendo. Escarnecendo. Então, amados, tá? Fique atento. Muitos escarnecedores. A Bíblia diz que não devemos assentar nas rodas dos escarnecedores. Tá? Ele vai te desprezar, ele vai te escarnecer de alguma maneira. Diz, uma raposa tocar nesse muro aí vai derrubar. Tá? Fique atento.
Subtópico 3. O inimigo chama a nossa atenção para a imensidade da tarefa. Vivificarão dos montões de pó e as pedras que foram queimadas. Esse monturo aí, vocês vão reedificar isso aí. Então quem faz a obra é Deus. Aleluia. É Deus, a obra é de Deus. Foi Deus que ordenou que Neemias voltasse para edificar os muros. Aleluia. Então é Deus. Mas ele usa instrumentos, ainda que esses sejam pequenos e a tarefa seja grande. Foi o que aconteceu. No subtópico 4, o inimigo usa contra nós os boatos e as mentiras também. Tudo isso aí eles usam contra nós. Devemos estar atentos sobre isso. Então os samaritanos espalhavam calúnias contra Neemias, dizendo que ele planejava constituir-se rei. Olha lá. Levanta calúnia contra você, meu irmão. O inimigo das nossas vidas usa falsos amigos para nos desanimar, para trazer calúnia. Que nós fizemos isso, fizemos aquilo. Então, dizendo que Neemias queria ser rei. Olha que diz lá também em Mateus 11, 12, vamos já ler, que diz: Jesus aconselhou aqueles que sofrerem acusações mentirosas a alegrarem-se, a exultarem-se, a não atentarem para os que se fala deles. Olha o que diz lá em Mateus 5, 11 e 12. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aleluia! Então, olha o que diz a palavra de Deus, meu irmão. Fique atento, aleluia. Subtópico do número 5 ainda, o inimigo usa como arma a astúcia. Os samaritanos convidaram os judeus para juntos se congregarem nas aldeias, porém intentavam fazer mal a Neemias. Queria fazer mal, queria matar Neemias, queria acabar com Neemias, porque ele era o líder, separado por Deus. Então já vimos muitas as oposições que ele enfrentou, muitas as situações, tribulações, mas ele continuou firme. Aleluia, glória a Deus. Este convite foi repetidamente recusado por Neemias. Olha o que Neemias falou lá em Neemias 6,3, irmão. Estou fazendo uma grande obra, não poderei descer. Aleluia. Muitos vão te convidar, amado. Quando alguém te convidar para ir para uma balada, para ir para uma roda de escarnecedores, para bebedeira, prostituição, fala para ele: estou fazendo uma grande obra, eu não vou, aleluia, eu não vou, estou fazendo uma grande obra, não poderei ir. Fala como Neemias fez, é isso que Neemias falou ali para Tobias, tá? Então, vamos estar atentos a isso. E os 6, subtópico, o inimigo usa como armas as ameaças. Os inimigos dos judeus ameaçaram guerrear contra eles a fim de espalhar medo e pânico entre o povo de Deus. Porém, disse Neemias, oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles. Aleluia! Então, oração, amados irmãos. Vamos orar contra os nossos inimigos. Nossa arma poderosa em Deus para destruir fortalezas. Aleluia. Então, assim, nós encerramos o tópico 2 e vamos aqui fazer a síntese desse tópico 2, que o inimigo utiliza as ferramentas do desprezo, da mentira e do escárnio, mas é importante entender que isso faz parte da cruz, que devemos aceitar quando seguimos a Jesus. Aleluia.
Aí vamos para o nosso último tópico desta lição. Qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? Que segredo foi esse? Então vamos ver nessa lição, já estamos encerrando, estamos caminhando para o encerramento. O subtópico vai falar que os judeus venceram porque tinham certeza de que estavam na vontade de Deus. Eles tinham certeza. Então Neemias disse aos seus inimigos: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Aleluia. É o Deus dos céus que vai nos fazer prosperar. Então eles tinham certeza disso, que era Deus que estava no controle, Deus estava no comando. Então tenha certeza, meu irmão, Deus está na sua vida e você será vitorioso. Amém? Neemias sabia que o Senhor o havia enviado para Jerusalém e que pelejava por ele. Então foi Deus que mandou. Então tinha essa certeza. Então se você está fazendo uma missão, estamos fazendo aqui uma missão na terra, temos certeza que Deus é conosco. Aleluia, porque Deus nos enviou. Louvado seja Deus. Os judeus venceram pela oração. Subtópico 2. Neemias era homem de oração. Com frequência lê-se sobre como Neemias orava. Olha lá como ele orava, Neemias 4.4. Ouve, ó nosso Deus, lembra-te de mim para o bem, lembra-te, aleluia, meu Deus, de Tobias e Sambalate. Lembra o que eles estão fazendo. Então, eles não iam atacar Sambalate, Tobias, não, ele entregava na mão de Deus. Lembra o que eles estão fazendo. Lembra que aqueles nossos inimigos que estão nos caluniando, aquelas pessoas, lembra deles, Senhor. Eu te entrego nas tuas mãos. É isso que o crente deve fazer. Tá? Entrega na mão de Deus. Não vai pela força. Que aquele que ora, coloca a sua dificuldade diante do Senhor, que quer e pode resolvê-la. Aleluia. Glória a Jesus. Subtópico 3, ele vai falar que devemos também orar. 1 Tessalonicenses 5:17 vai falar: orai sem cessar, orai sem interromper, constantemente. Está indo para o trabalho, ora. Está em sua casa, limpando a casa, fazendo comida, ora. Antes de dormir, ora. Ao acordar, ora. Orai sem cessar. Está dirigindo, ora. Aleluia. Glória a Jesus. Jesus deixou no mesmo ensino, falou da necessidade de perseverarmos na oração. O que então perseverar na oração? O que é perseverar em oração? Vamos ver aqui rapidamente. A letra A é impedir que algumas coisas nos entorve a orar. Tá? Impedir que algumas coisas vai impedir de nós orarmos. Tá? Encontramos apenas a oração. Precisamos de uma espécie de autodisciplina, do controle sobre nós próprios. Vou falar sobre o exemplo de Marta e assim por diante. B, é persistir em orar, ainda que o diabo procure tornar pesada e difícil a oração. O inimigo ele vai colocar empecilhos para você não orar. Vai lhe dar cansaço, vai dar canseira, vai dar sono. Tá? Mas persiste em oração, não desista, aleluia. Daniel orou 21 dias e veio a resposta. Tá? Jesus mostrou a mesma verdade na parábola sobre a viúva. Tá, amados? É orar até que venha a resposta, aleluia. Tá? Na letra C. Até que venha a resposta, devemos orar. Tá? Jesus orou 3 vezes sobre a mesma coisa. Paulo também orou 3 vezes até que Deus lhe respondeu. Elias orou 7 vezes para que chovesse e choveu. Os discípulos perseveraram em oração até que fogo caiu. E assim por diante, persevere. Vamos perseverar em oração, amado, até Deus responder. Aleluia.
E por último, letra D é uma prova de que o Espírito de oração opera em nós. Aleluia. O Espírito de oração opera em nós através de gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos orar, mas a palavra de Deus diz aqui em Romanos 8, 26, para encerramento: e da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia! E o Espírito Santo de Deus é que nos ensina, amados. Então, amados irmãos, já estamos encerrando esta lição. Espero que os irmãos tenham aprendido, tenham meditado nesta lição, nesta batalha espiritual que vivemos entre o bem e o mal, e que nós vamos sermos vitoriosos, porque somos mais do que vitoriosos, somos mais do que vencedores, aqueles que estão em Cristo Jesus. Síntese do tópico do número 3 diz assim: Neemias sabia que o Senhor o havia enviado para Jerusalém e que pelejava por eles. Esta certeza, acompanhada do compromisso com a oração, foram importantes para que o servo do Senhor alcançasse êxito na sua missão. Glória a Deus, meus irmãos. Agora vamos para a nossa conclusão. São 2 versículos que eu gosto de sempre estar recitando. Salmo 44, 6, 8. Diz assim: não confio em meu arco. Minha espada não me concede a vitória, mas tu nos concedes a vitória sobre os nossos adversários e humilhas os que nos odeiam. Em Deus nos gloriamos o tempo todo e louvaremos o teu nome para sempre. Aleluia. Lucas 10, 19. Eu dei a vocês autoridade para pisar sobre as cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhe fará dano. Amém? Deus seja louvado, meus irmãos. Vamos orar para o encerramento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor amado Jesus Cristo, queremos te agradecer por esta rica oportunidade, Senhor, de, nesta manhã, estarmos aqui meditando na Tua palavra. Continua nos ensinando, continua nos encorajando, continua, Pai, nos fortalecendo. Abençoa este irmão, esta irmã, esta pessoa que está nos assistindo. Abençoa ele, a casa dele, a sua família. Abençoa também a nossa nação, presidente da República. Toma em tuas mãos nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Vamos todos recitar o lema? Adoração, milagres e salvação. 2020, ano de renovo e restauração. Em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção, amado, e você está convidado para logo mais à noite assistir presencialmente ou também transmitido pelos canais o culto à noite, tá? Alusivo ao Dia do Soldado que aconteceu durante a semana. Você está convidado lá no SAAM, quadra 2, tá, amados? Receba a bênção e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, consolação do Espírito Santo, esteja com todos, desde agora para todo sempre, todos digam amém.